Um dos assuntos que preencheram as discussões nos últimos dias, o racismo, esteve no topo por causa de crimes cometidos e cujas imagens permearam diferentes plataformas na internet. O presidente usou as redes sociais para demonstrar indignação depois de um desses vídeos, né, em que houve crime cometido contra um rapaz que trabalha como entregador na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, depois desse vídeo ter se tornado conhecido. Como é que você avalia essa manifestação do presidente Bolsonaro, hein, Carol Trevisan? Carla, na semana passada, a gente teve alguns episódios, na sexta-feira, de racismo explícito, né, interpessoal, e o fato de terem sido gravados fizeram com que as redes sociais também tomassem pé dessas histórias e também repercutissem essas histórias. Tem a ver com ter ganhado grande repercussão o presidente Bolsonaro falar sobre elas. Então, teve o caso de... Os dois meninos chamam Mateus, são dois jovens negros, um tem 18 anos, o outro tem 19 anos. Um aconteceu em São Paulo, outro aconteceu no Rio de Janeiro. Um foi com um entregador de aplicativo, o outro foi dentro de um shopping, um menino que ia trocar o relógio que estava dando para o pai. O fato de ter gerado grande repercussão fez com que o presidente Bolsonaro, pela primeira vez na vida dele, fizesse um discurso antirracista. A questão é, o discurso antirracista do Bolsonaro não cola, é simplesmente um populismo, é o que ele tem adotado ultimamente, né? Por quê? Porque ele percebeu que a base dele vem mudando, tem a ver com a questão do auxílio emergencial. A gente falou semana passada que grande parte dos que saíram da extrema pobreza por conta do auxílio, ou seja, só nesse período do auxílio emergencial, porque depois, se não tiver uma transição, eles vão voltar para esse abismo, né? São da população negra. Então, ele quis ali agradar também essa base. Não só isso, era uma semana de muitas denúncias que vieram à imprensa, que ele também ignorou. Então, ele não falou sobre a tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal, não falou sobre o dossiê antifascistas, não falou sobre os cheques do Queiroz e Michele, revelados pela revista Cruzoé. Então, uma série de questões fizeram com que ele tomasse essa atitude de indignação no Twitter e no Facebook dele, como se ele já tivesse um discurso desse, né, antirracista. Mas a gente sabe que não basta você só falar que você está indignado para ser antirracista. Inclusive, a fala do presidente Bolsonaro lança mão da ideia de miscigenação, como se o Brasil fosse uma democracia racial, o que a gente sabe que não é, justamente porque a gente vê esses indicadores e vê as pessoas que mais morrem aqui no Brasil de homicídio, que são os jovens negros. Então, por conta de tudo isso, e por conta do que ele já falou, o discurso antirracista do Bolsonaro não passa de uma farsa eleitoreira. Pois é, um tom bem comedido, né, Diogo Schelp? A gente percebe que nas últimas semanas, na verdade, nos 2 últimos meses, né, esse tom apareceu, e é um período que coincide com a gestão Fábio Faria no Ministério das Comunicações. Faria, que é ligado ao Centrão, que é o mesmo grupo político de Ricardo Barros, que é o novo líder do governo na Câmara. Será que é possível estabelecer uma relação entre esse comportamento do presidente e esse deslocamento da extrema-direita um pouco mais para o centro, Diogo? Eu não vejo como um deslocamento da extrema-direita para o centro. O Bolsonaro continua sendo o Bolsonaro, ou seja, ele é um populista de direita. Mas tem uma relação, sim, né, porque ele continua... porque o que a gente está vendo agora é um presidente que está driblando a possibilidade de impeachment, né, de um lado, e de outro, iniciando uma campanha para reeleição, né? Então, no caso, né, você falou do Ricardo Barros, que é o novo líder do governo na Câmara, substituindo um deputado do PSL, que foi o partido pelo qual o presidente se elegeu. O Ricardo Barros é do Progressistas, e ele de fato, está ali sendo colocado para fortalecer essa aliança, essa articulação do Bolsonaro com o Centrão. O Ricardo Barros deu uma entrevista nesta quinta-feira para o Estadão, defendendo a distribuição de cargos como uma forma de fortalecer essa articulação do governo com o Congresso. Então a coisa está escancarada, né? Lembrando que isso é diferente da política como deveria ser, que é você debater projetos e angariar apoio com base em projetos comuns para o país. Não. É uma articulação baseada em distribuição de cargos, ou seja, na distribuição de possibilidade de distribuição de recursos, né?
Na mesma esteira, a gente pode considerar aí o convite do presidente para o ex-presidente Michel Temer para ser o líder, né, da ajuda humanitária que o Brasil vai dar para o Líbano, que teve aquele episódio da explosão, né? Então, tudo isso pode ser visto dentro desse contexto, da aproximação com o Centrão e, portanto, para manter o presidente no cargo. Ao mesmo tempo, o presidente começou uma campanha pela reeleição, né? Ele está inaugurando obras pelo Brasil nas últimas semanas, ao mesmo tempo em que põe a culpa nos governos dos estados pelo que está acontecendo em relação à Covid-19, né? Então ele está tentando criar uma agenda positiva que, ao mesmo tempo que tenta fazer com que a popularidade do governo, a aprovação do governo dele aumente, também tenta desviar a atenção das revelações da rachadinha, das investigações da rachadinha, que envolve o seu filho Flávio Bolsonaro e, cada vez mais, envolve o próprio presidente, né? Como a gente quando a própria Carol já comentou, a questão dos cheques do Queiroz para Michele Bolsonaro e entre outras questões. Mas, sim, a verdade é que o Bolsonaro continua sendo Bolsonaro, e lembrando que essa moderação tem limite, porque ele continua dando de ombro para os 100 mil mortos pela Covid-19, né, um número que poderia ser muito menor se não fossem pelas políticas que ele defendeu, e promovendo a cloroquina como remédio milagroso. Qual